E aí, rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana. Nossa entrevistada de hoje é Lenice Bezerra, diretora do Instituto Solidários da Amazônia. Bem-vinda ao Papo Solto, Lenice. Para nós é uma honra poder participar e aí soltar, né, um pouco do que é o nosso trabalho do Instituto Solidários da Amazônia. Que bom ouvi-la desse jeito, com este ânimo, com este sorriso largo, com essa vontade de fazer o bem sem olhar a quem, principalmente em prol dos menos favorecidos de uma sociedade. É gratificante fazer isso. Então, a primeira pergunta de hoje é o seguinte: quantos anos tem o Instituto? Quando ele foi fundado? Quem foi o primeiro presidente? Nós estamos caminhando aí para 8 anos. Trabalho de um grupo de médicos, amigos, que inicialmente faziam um trabalho com as comunidades ribeirinhas. E aí nós tivemos a necessidade de viabilizar um lugar para estender esse atendimento, porque antes nosso trabalho era apenas aquele imediato, a gente ia para a comunidade da zona rural, para as áreas ribeirinhas, prestar assistência, saúde para eles, e aí foi ampliando, a gente tinha necessidade de atender na cidade, e começamos a desenvolver um local. Só que depois que nossas instalações aconteceram, o nosso entorno nos procurou e acabou que a própria cidade nos abraçou e hoje nós já temos um trabalho bem amplo, consolidado, já com convênios, com participação até mesmo do governo, junto com a gente. O nosso trabalho hoje, nós estamos atendendo 400 famílias diretamente. Que coisa gratificante, principalmente com o governo do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima e a sua esposa, olhando para todos nós, olhando para que nós possamos fazer um trabalho social. Quando a senhora me chamou a atenção, quando a senhora disse, nasceu da periferia para o centro da cidade, ou seja, para o bairro onde vocês moram. Quando você se posiciona assim, você foi enfática. O nosso entorno. Onde fica o Instituto? Onde é este entorno? Comunidade Mundo Novo. Na verdade, a gente está instalado no Conjunto Mundo Novo, na Cidade Nova, onde a gente atende todo o entorno que é a adjacência da Cidade Nova, Monte das Oliveiras, Novo Israel, Santa Etelvina, Nova Cidade. E aí a gente, com a nossa capacidade de atendimento, não dá para alcançar todo mundo, a gente se limita à nossa territorialidade, né? Mas se a gente pudesse, a gente abraçava a Manaus inteira, porque a vontade é grande. Mas é uma responsa muito grande, porque quantas mil pessoas podem passar para a mão de vocês por indicação, por um trabalho social? Quais são as prioridades do Instituto? Focado mais na saúde, nas crianças, nos adultos, na geração de emprego? Um pouquinho para a gente conhecer, porque começa de um jeito, começa pela saúde e a base atuarial aumenta. Começou mesmo pela saúde biológica, né, com um grupo de médicos, mas prioritariamente a gente atende a família. E aí a gente passa assim por um processo, acho que de identificação mesmo. Nós temos um grupo de idosos bem grande, é o nosso maior público hoje, são os idosos. E em segundo, mulheres vítimas de violência. Passado, né, que é uma missão, eu fui uma mulher vítima de violência e passei por experiências de superação. Eu acho que isso fez com que eu criasse estratégias para desconstruir coisas negativas e hoje eu posso compartilhar com outras mulheres, emancipar outras mulheres. E aí a gente tem assim um histórico de mulheres que já superaram o síndrome do pânico, mulheres altamente mutiladas emocionalmente, que hoje já estão aqui. Elas atendem, tem um trabalho de atendimento psicossocial, mas nós também temos estratégia de cursos profissionalizantes com geração de emprego e renda, onde nós temos aqui o CETAM,
como parceiro. Nós temos um trabalho para trabalhar a autoestima, de embelezamento, delas aprenderem a conviver consigo mesmo. Eu acho que o principal para o ser humano sobreviver, para o indivíduo sobreviver, é quando ele passa a descobrir a se amar, a conviver com ele, que ele não depende de outra pessoa para sobreviver. Então, a nossa experiência fez com que trouxesse esse público, e esse público cada vez uma foi divulgando para outra, e hoje a gente está assim, crescente com essa demanda de mulheres vítimas de violência. É fantástico o posicionamento de vocês, porque cada dia mais as mulheres estão sofrendo violência doméstica, sexual, né? Com todos os tipos possíveis e cabíveis, né? As mulheres estão sofrendo. Ainda mais essas mulheres, muitas delas possuem um celular, e por que não esteja também surtindo efeito também digital. O mundo mudou e, de repente, aparece gente de todos os lados para atacar as mulheres. Nem entende, entra num bate-papo, posta uma fotografia, mostra um filho. Isto já aconteceu aí no Instituto? Me surgiu essa ideia agora. Sim, já surgiu. São muitas pessoas com carências, inúmeras carências. Então, às vezes, nesse momento de carência, alguns se aproveitam. E aí, nesse momento, mulheres que se tornaram vítimas de homens de mau caráter. Mas, assim, são violências de todas as áreas. Violência em casa, violência no trabalho, um próprio assédio, a falta de autoestima, a falta de amar a si mesmo, de desistir da vida, traição, uma série de situações que levam a mulher a não acreditar em si. E aí ela começa a ter essa violência psicológica e ela começa a entrar no estado de depressão, síndrome do pânico, e muitas têm vontade de desistir. E aí a nossa principal missão é fazer com que elas consigam enxergar mais adiante e ter esperança de que pode mudar, e muitas que já aconteceram, que já foram acometidas, e que às vezes ela acontece, olha, tipo, a gente tem uma situação de uma senhora de 70 anos que até hoje sofre violência doméstica. É muito difícil, mas a nossa realidade, é o que a gente convive, porque nós não podemos tomar a decisão por elas. A decisão tem que partir delas. Então, assim, para nós, cada dia é um desafio. Cada história é uma história. Então, a gente, assim, procura buscar estratégia para que elas possam superar. Então, assim, aqui elas se sentem um pouco protegidas, amparadas, porque a gente insere elas em roda de conversa, que a gente faz escuta, a gente compartilha experiência, às vezes tem um carinho e o afeto que não tem em casa. Elas fazem cursos inclusivos. No momento de pandemia, nós estivemos assistindo via digital. Então, é o nosso trabalho. Que legal. Vamos a um pequeno intervalo comercial. A gente volta já. Notícias do Amazonas. Moradores da Zona Sul aproveitam um mutirão de cidadania. A programação na colônia Oliveira Machado contou com serviços gratuitos, como emissão de carteira de identidade, vacinação contra a Covid-19 e outros serviços de saúde. O governo vai abrir inscrições para o projeto Motociclista Legal em mais 9 municípios. Serão abertas vagas em Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Guarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã. 10 escolinhas de futebol serão implantadas em bairros de Manaus. A iniciativa do governo do Amazonas vai promover atividades esportivas para crianças e adolescentes em várias comunidades. Amazonas garante 1,3 bilhão de reais em fomento para a infraestrutura e agronegócio. Recursos asseguram crédito para empreendedores e vão fortalecer ainda mais a economia do estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Notícias do Amazonas. Governo do Estado vai repassar 28 milhões de reais para investimentos em 6 municípios. Os recursos serão aplicados em infraestrutura, educação e cultura nas cidades de Codajás, Caapiranga, Alvarães, Tefé, Barreirinha e Atalaia do Norte. 13 escolas de Manacapuru recebem computadores do governo do Amazonas. Os computadores vão reforçar o ensino nas escolas e serão utilizados pelos alunos, professores e funcionários. Unidades de saúde do Estado vão capacitar profissionais para a inclusão de Libras no atendimento. O treinamento visa proporcionar inclusão e atendimento diferenciado aos deficientes auditivos. Amazonas deve produzir 56 mil toneladas de grãos na temporada 2021-2022. É um crescimento significativo, de quase 1,5 mil toneladas na produção do Estado em relação à temporada anterior. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. E aí, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto dessa semana. Emocionante, diferente, importante para todos nós. Compartilhem esse vídeo. Marque os seus amigos. Sabe, nosso canal do YouTube está aí. É só clicar no sininho e compartilhar, porque desta forma nós estaremos ajudando as pessoas. Dona Lenise, é muito chocante. O primeiro bloco foi de arrepiar. Existe uma máxima que funciona assim: quem apanha nunca esquece, né? Então, estas mulheres que passam por aí, e a senhora também é uma vítima de agressão, nunca esquece mesmo? Esquece. A gente, na verdade, a gente procura desconstruir, né? Essa é a nossa principal missão. Porque quando você tem essa ferida aberta, enquanto essa ferida continua, você não consegue superar. Então, a gente tem um desafio de demonstrar para ela que nós podemos construir uma nova história, ou seja, reconstruir. Eu reconstruí, eu passei por isso e eu reconstruí. O importante não é ficar focado no problema, o importante é tentar sair do problema. Então, assim, a gente começa a criar estratégias para que a gente possa superar, fazer coisas boas, conversar, criar amizades, fazer coisas que a gente gosta, que a gente dança, aqui a gente passeia, aqui a gente faz zumba. Por um momento a gente esquece aquela mutilação de dor. A gente só fica sofrendo se a gente ficar totalmente pensando naquela situação ou vivenciando aquilo, se vitimizando. A gente tem que procurar sair dessa situação. Olha que legal! E eu fiquei super satisfeito que vocês aplicam a dança, porque quem não dança, dança, né? E a dança, além de ampliar o coração, de resgatar valores, muitas vezes até de permitir que a pessoa faça as coisas que elas não fizeram na adolescência, na infância, porque se tornaram mães, se tornaram mulheres, dona de casa, né, tomando conta, o esteio de uma família. De repente, tudo isso junto, vocês propiciam através do esporte, através da dança, essa catarse que ela é tão importante para essas pessoas que passam por aí. Dentro deste público que aparece por aí, já houve caso também de homem ficar apanhando, porque é só a mulher que apanha, eu já cansei de apanhar. Não, não tem, assim como tem mulher, também tem homem, né? Aquele homem que às vezes ele quer evitar um problema em casa, mas é aquele homem que ele é o chamado sem vergonha, sabe? Então, assim, às vezes ele apronta muito com a mulher e ela extravasa nele, mas ele não agride, ele não reage. Então, às vezes a mulher ela se emancipa demais e ela acaba sendo autoridade em casa. Então, assim, os casos de homem geralmente é quando ele é dependente dessa mulher, financeiramente. Assim como tem mulher, também tem homem, né? A mulher, ela, ela também tem esse poder de drama, de situação, né? Às vezes ele aprontou muito e chega um certo momento que agora, no momento da fragilidade dele, ele vai pagar para ela. Ela guarda,
nessa fase de idosa, agora ela vai pagar. Ela puxa, às vezes, o passado e começa a... Ele tem um envelhecimento bem difícil ao lado dela por conta do passado que ele cometeu, né? Mas, Mas isso aí é muito belicoso e desagregador, porque também existem casos que os homens, não é tudo aquilo que se fala e que se comenta. Tem mulheres que têm o estilo possessivo, né? Possessiva, ciumenta, né? Eu já vi dessa história. E ela não consegue sair, ela imagina que todo mundo está paquerando fulano de tal. Eu já vi dezenas de mulheres desse jeito, entendeu? Mas o importante é que tem que ter uma harmonia, né? E o Instituto está aí recebendo até os homens que sofrem também, já apareceram, ou só foram aí um pouquinho e foram embora, porque é isso que eu quero confirmar. Quantos já passaram por aí? Eles vêm juntos, o casal acaba vindo junto, começa a vir um, depois começa a ver o outro, assim, que a gente acha engraçado que tem alguns idosos que ele ainda permanece com ciúme, até mesmo doentio, né? O idoso que vê a idosa indo e aí ele quer saber onde ela estava, como é que ela veio. A gente tem assim todo... Eu tenho idosos aqui com uma sexualidade bem latente, que ela conta as fantasias ainda. Eu tenho todo tipo de idoso aqui em relação a isso, e eu tenho idosos que vêm o casal e eles acabam compartilhando experiência de coisas que eles superaram. Então, assim, esse que é o nosso principal objetivo, fortalecer a família. A gente identifica o problema, depois a gente consegue trazer o casal, ou trazer eles, a família em si. Por isso que a gente tem toda a faixa etária, porque a gente procura fortalecer o vínculo para que essa família ela tenha um envelhecimento saudável. E não pode envelhecer de forma individual. Depende dos membros, dos filhos, depende dos netos, depende de todos. Então, assim, para cada um a gente tem uma atividade. E o interessante é que a gente tem conseguido abraçar toda a família em si. Olha, que coisa fantástica, sabe? É muito diferente tudo isso que está acontecendo, sabe? Eu jamais pude pensar que o Instituto tivesse esta amplitude do atendimento. Tem alguns casos dessas mulheres que estão presentes aí, que trabalham em residências e que são agredidas moralmente, com assédios e muito mais. Existe isso? É super interessante se isso chega até vocês. Chega, só que quando é o caso em relação de trabalho, em questão de assédio que você diz, se for no trabalho, é difícil a gente conseguir fazer com que elas denunciem, porque não se tem testemunha. Dificilmente uma pessoa que passa por um assédio no trabalho consiga um colega de trabalho para testemunhar. Ninguém quer se envolver. A vítima ela passa a sofrer pressão não só pelo assediador, mas pelas pessoas que estão em volta, porque é o momento de puxar o saco do chefe, é o momento de não ser o parceiro daquela pessoa que está sendo vitimizada. Mas, em relação à violência doméstica, fazer com que elas denunciem é um desafio, porque existe dependência econômica, existe codependência de convivência, tem aquele ditado, mas sem ele eu não ia conseguir viver, porque já existe uma codependência. O hábito, né? O hábito, né? O hábito. E assim, um mundo que tem muitos homens, então, de qualquer forma, elas estão negociando para continuar com aquele homem que muitas vezes nem faz o bem para ela, mas ela não consegue se libertar e ver que ela pode construir uma nova história. Então, esse é o nosso desafio. Agora, esse é o nosso maior público. Interessante que não era isso, eram os idosos, mas esse se tornou o nosso maior público. Olha, nós temos tanta coisa para conversar nesse Papo Solto. A senhora imaginava que o Papo Solto ia para um lado e ele está indo para um outro, né? Nós estamos esclarecendo de uma forma tão tranquila. Isso é gratificante, sabe, Lenice? Porque você está mostrando para várias pessoas que estão nos assistindo que ainda
há tempo para se recuperar. A gente tem que acreditar na gente e a gente tem que acreditar que tem pessoas de boa vontade e de coração bom para nos ajudar. Vamos fazer o seguinte, vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já. Notícias do Amazonas. Moradores da Zona Sul aproveitam o mutirão de cidadania. A programação na colônia Oliveira Machado contou com serviços gratuitos, como emissão de carteira de identidade, vacinação contra a Covid-19 e outros serviços de saúde. O governo vai abrir inscrições para o projeto Motociclista Legal em mais 9 municípios. Serão abertas vagas em Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Guarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã. 10 escolinhas de futebol serão implantadas em bairros de Manaus. A iniciativa do governo do Amazonas vai promover atividades esportivas para crianças e adolescentes em várias comunidades. Amazonas garante 1,3 bilhão de reais em fomento para a infraestrutura e agronegócio. Recursos asseguram crédito para empreendedores e vão fortalecer ainda mais a economia do estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. E aí, rapaziada, nós estamos de volta com esse papo solto que está fantástico. A Lenice Bezerra, diretora do Instituto Solidários da Amazônia, que tanto bem tem feito as pessoas lá na Zona Leste de Manaus. Que coisa fantástica. Olha, todo projeto, toda associação tem que ter pessoas que estejam apoiando. Médicos, dentistas, psicólogos, empresas, governo, prefeitura. Quem é que está ajudando vocês a terem mais de 400 atendimentos, 8 anos de trabalho? Aqui no Amazonsat, a gente não se importa de mostrar este lado das pessoas que estão apoiando. Não é comercial, é valorizar. Primeiramente, os amigos, né? Eles são os nossos principais parceiros, é a nossa rede de relacionamento. Então, a gente tem médico, né, o doutor Clodomiro, que iniciou atendendo aqui de forma voluntária. Hoje nós temos na área da saúde uma parceria com a UBS Newton Lins. Trimestralmente, a equipe vem para dentro do Instituto, trazendo 2 médicos clínico geral, fazendo os testes rápidos, HIV, hepatite, com resultado imediato. Fazendo preventivo, eles trazem toda a equipe médica para dentro do Instituto trimestralmente para atender os nossos usuários e a comunidade. Na área da saúde, nós temos também a doutora Glaucia, que é uma dentista amiga, que atende sempre as nossas demandas encaminhadas de forma gratuita, que ela faz obturação e extração sem nenhum custo para a gente, e até mesmo as dentaduras. Me conte essa história. Quando se dá uma dentadura, ficam muito felizes? Me conte a reação de quem ganha um par de dentadura, ou uma superior ou uma inferior. Eu queria saber o que você vê de emoção em cada pessoa que recebe esse benefício direto de vocês. Me conte, eu estou surpreso. Uma dentadura boa, as duas, tanto a superior como a inferior, ela sai em média R$800. Aí eu tenho uma dentista cirurgiã maravilhosa, e que ela nos dá esse atendimento, ela só cobra o nosso material, que sai em torno de R$100. Nós damos uma dentadura de qualidade por R$100 para uma pessoa que muitas vezes não tem como pagar. Olha, você não tem noção como eu amo os idosos. Eu tenho, né, Vicente, a minha bisa tem 100 anos, e essa semana ela apareceu aqui, lá em São Paulo com a minha irmã. Você não imagina a alegria que a gente tem de
retribuir para a nossa Bisa o que ela fez para a gente. Os idosos sempre fizeram. E parabéns você, Gláucia, de ter feito isso aí. Mas vamos lá, porque senão você já contou a história da dentadura, eu vibrei com isso. Então vamos lá. A gente tem aí uma parceria feita com o governo do estado, através do Fundo de Promoção Social, que agora, recentemente, nós ganhamos um carro cabine dupla, que, para o conhecimento de vocês, nós fazemos atendimento a 20 idosos com patologia em casa. Mensalmente nós visitamos, a equipe psicossocial e o médico visita em casa e nós prestamos assistência a esses idosos acamados que não podem vir até a instituição. E nós ganhamos do governo do estado, em parceria com o Fundo de Promoção Social, esse carro e a compra de mais alguns equipamentos que em breve a gente vai ter a presença da primeira-dama fazendo a entrega. Já estou até anunciando, que eu acredito que ela vai nos honrar com isso. Olha, você dá um abraço na primeira-dama aqui, peça para ela para mandar para a gente, já avisa para ela, né? E para ela vir aqui no nosso programa contar essas histórias. Olha que coisa linda, menina. Mas então, vamos lá, é muita coisa. Pode continuar aí, porque nós estamos chegando ao fim do nosso Papo Solto. Ano passado, nós fechamos uma parceria com a Secretaria de Justiça, né, a Sejusc, justamente para atender essas mulheres vítimas de violência. Também fechamos parceria com a Prefeitura através do Fundo Manaus Solidário, que a gente também está em fase de celebração de convênio, que nos ajuda com o pagamento da nossa folha de funcionários. Então, a gente tem aqui o CETAM, Agência de Desenvolvimento Sustentável também, porque aqui nós temos laboratório de informática, nós temos uma cozinha montada com os melhores equipamentos para que elas façam oficinas de culinária, onde elas troquem uma experiência. Nós temos diariamente atendimento psicossocial, psicólogo e assistente social de plantão. Nós temos uma sala de cursos profissionalizantes. Nós temos um campo, nós somos agraciados por ter um campo aqui na frente, e é onde elas fazem a zumba, onde nós fazemos a nossa festa, que você pode conferir isso lá no nosso Instagram, @Solidários da Amazônia. E, além dos parceiros governamentais, nós temos parceiro privado, como a Visão Mundial, a Cruz Vermelha, o Asas de Socorro, que foram muito presentes nesse momento de pandemia, com doação de alimentos, com doação de material de prevenção, os EPIs, né? Nós tivemos muita doação de álcool, luvas, máscara. Nós não tivemos nenhum idoso, nenhum faleceu de Covid. Nós tivemos muito cuidado em relação a isso. Foi um trabalho extenso, nós não paramos um momento. Hoje nós temos 400 pessoas aqui, todas bem assistidas. Um trabalho com uma equipe que trabalha dia e noite, porque às vezes nós entramos na madrugada, fazemos reunião online, mas a gente está sempre aqui para atender e oferecer o melhor para a nossa comunidade. Uau! Que coisa linda, menina! Olha, eu feliz com a entrevista. Infelizmente, está chegando ao seu final, é o nosso terceiro bloco, e eu deixo você encerrar o programa de hoje, porque a gente tem que cumprir os horários do Amazonas. Muito obrigado, um abraço a todos vocês, estou encantado com o trabalho social, em prol dos menos favorecidos de uma sociedade. São poucos que possuem este olhar firme e constante. Denise, a palavra está com a senhora para encerrar a nossa entrevista. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos os funcionários e a todos os diretores e todos que participam desse projeto Instituto Solidários da Amazônia. Nós agradecemos e nos sentimos honrados. Dizer que sozinho nós não fazemos nada, o Instituto sozinho não faz nada, mas se vocês fizerem o apoio, se vocês forem o nosso relacionamento, nós faremos um mundo melhor. Muito obrigada. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.